Um dos exercícios que eu te aconselho a fazer com alguma regularidade é analisar ofertas de emprego, com um duplo sentido. Em primeiro lugar, obviamente, ter uma noção de qual é o termómetro do mercado de emprego relacionado com a área das tecnologias, mas acima de tudo também perceberes a existência de algumas tecnologias mais recentes que eventualmente possas não conhecer. No entanto, neste vídeo vou trazer aqui uma análise de 3 ofertas de emprego que não foram escolhidas de uma forma muito específica. É apenas para termos aqui uma fonte de informação a partir da qual nós podemos fazer uma análise sobre o que é que eventualmente as empresas estão à procura. Bom, vamos ver aqui então uma primeira oferta de emprego. Esta oferta de emprego foi lançada na plataforma Indeed.pt e é uma oferta de emprego criada a partir de uma agência de recrutamento de recursos humanos. Basicamente, estas agências, que são uma presença agora muito significativa nos sites de ofertas de emprego, são agências que apenas têm como finalidade angariarem um portfólio de vários tipos de desenvolvedores que depois, quando são contactadas por empresas no sentido de procurar um perfil de um determinado tipo, são essas empresas de recursos humanos que vão fornecer ou que vão fazer a ponte entre o que a empresa deseja e tu, enquanto funcionário dessa empresa, vamos lhe chamar assim, dessa empresa de recursos humanos. Basicamente é uma recrutadora. E aqui temos algumas indicações que por vezes tens que ter alguma atenção para não ires enganado. Aqui fala em período integral, mas depois fala aqui no regime de freelancer, o que aparentemente parece ser algo incompatível, mas de qualquer das formas vamos avançar na nossa análise. Repara que elas basicamente na descrição dizem que procuram web developers, de uma forma geral, com experiência comprovada em desenvolvimento de sites e aplicações web, e com grande capacidade de trabalho, disciplina, enfim. Tudo isto são aquelas designações mais genéricas. Agora repara aqui nos quesitos necessários. Mais de 3 anos de experiência comprovada em desenvolvimento de websites e aplicações web. Repara que aqui não especifica que seja experiência profissional comprovada. É experiência comprovada. Isto significa que, por exemplo, eu poderia concorrer a uma oferta de emprego deste tipo se porventura tivesse desenvolvido um portfólio durante os últimos anos, onde eu pudesse agora mostrar que de facto fui eu que desenvolvi aquelas aplicações que eu ali tenho. Depois tem aqui a referência à proficiência ou proficiência em linguagens de programação web e base de dados, mas depois curiosamente não revela nenhum tipo de base de dados específica. Fala apenas em HTML5, CSS3, que não são linguagens de programação, são linguagens de marcação. Depois tem o JavaScript, o PHP, a framework Laravel e outros frameworks relevantes. Esta é uma circunstância que por vezes aparece muito nestas ofertas de emprego criadas a partir de empresas de recrutamento, é que como não têm um domínio muito específico sobre a área da tecnologia, colocam aqui algumas palavras-chave no sentido de definir mais ou menos o perfil que procuram. Mas depois existe aqui um ponto 3 que nos dá uma ideia um bocadinho mais específica, eventualmente a mais específica de todas aqui, sobre qual é o perfil que eles procuram. Procuram alguém que dê suporte ou faça desenvolvimento de e-commerce. Porque falam aqui no WordPress, que habitualmente está relacionado também com o e-commerce. Depois tem o Webflow, que é uma plataforma de criação de sites, e o Shopify e o Magento, que são plataformas específicas para a criação de sites de comércio eletrónico. Tem depois ainda aqui uma outra chamada de atenção e esta aqui pode ser um bocadinho assustadora. Porquê? Configuração e gestão de servidores web. Isto é, já não é suficiente apenas saber a parte da programação e de montagem de uma loja online, mas também configurar e gerir os servidores. Ora, isto significa que poderemos estar aqui à procura de um perfil que é um perfil de one-man show. Isto é, um homem apenas, ou um homem, uma mulher, claro, um homem para fazer o trabalho todo. Formação superior, em tecnologias e informação, não vejo porque que seja obrigatório, porque não é isso que define qual é a capacidade e competência de um profissional, e depois disponibilidade de horários, o que significa que eventualmente podes ter algumas surpresas, que é trabalhar em horários que podem não ser muito habituais. Bom, isto é fazendo uma análise bastante superficial sobre o que seria esta oferta de emprego. Pessoalmente, eu não estaria muito disponível para aceitar este tipo de desafio. Porquê? Na prática não é uma oferta de emprego, é apenas uma tentativa de angariar developers, programadores, para fazerem parte de uma bolsa de emprego. E depois logo se vê. Eventualmente esta empresa de recursos humanos poderá já ter em carteira alguns interessados neste tipo de perfil,
De qualquer das formas, é preferível, na minha opinião, teres um contacto direto com as empresas para as quais vais trabalhar. Depois temos aqui uma segunda oferta de emprego, esta aqui já lançada especificamente por uma empresa interessada em contratar alguém. Temos aqui um aspecto que eu valorizo bastante, que é uma descrição um bocadinho mais aprofundada sobre quais são as competências que vais desenvolver se fores contratado por uma empresa destas. Neste caso ele indica que a empresa, eu obviamente coloquei aqui a empresa escondida para ninguém saber quem é, fornece soluções inteligentes de comando, de controle e de gestão em tempo real, de operações, meios e ocorrências que permitem elevadas reduções de custos e o sucesso dos nossos clientes. Basicamente aqui diz o seguinte, as funções a desempenhar são desenvolvimento e manutenção, e este é um aspecto muito importante. Manutenção significa que vais trabalhar em projetos que já estão criados, de um portal web de suporte. Basicamente será um gestor de tickets, um gestor de helpdesk, qualquer coisa deste género. Bom, aqui em termos técnicos, o que é procurado? E há aqui alguns aspectos que é importante reter. Querem um front-end com PHP, o que, enfim, o PHP não é uma linguagem de front-end, mas tudo bem, HTML, CSS, JavaScript, jQuery e Ajax. Se tem aqui o jQuery, vais ficar logo desde já com a noção de que vais trabalhar com software legado, isto é, software que já está desenvolvido e que foi desenvolvido também utilizando o jQuery, e para isso vai ser necessário alguém que tenha conhecimentos nesta área. Que trabalhe com o Microsoft SQL Server, portanto num ambiente Windows e não num ambiente de Linux. Testes unitários de integração ou integração, basicamente são testes, no caso do PHP, eventualmente com o PHP Unity e coisas deste género, e depois ter um conhecimento de controle de versões. O SVN é o Subversion, é um sistema de controle de versões, um VCS, mas o mais habitual é trabalharmos com o Git. O Git é patrão nesta área. E depois ter conhecimentos do desenvolvimento de APIs, desenvolvimento e consumo de APIs, especificamente no modelo Swagger. O Swagger é basicamente um conjunto de ferramentas open source que ajudam os programadores a criar, a documentar e a consumir APIs do tipo REST e RESTful. É baseado numa especificação chamada OpenAPI, e não confundir aqui com a inteligência artificial, e é um padrão para escrever APIs RESTful, ou existem outros tipos de padrões, mas este aqui é aquele que foi considerado, e se esta informação aqui está, ela significa que na prática é por cima de um sistema já criado que tu irias trabalhar para esta empresa. São valorizados conhecimentos ou formação em Team Foundation Server, Azure DevOps Server, o Azure aqui porque é a solução da cloud da Microsoft, que faz todo sentido, e o SQL Reporting Services e o Power BI, que são ferramentas da Microsoft para poderes tratar dados. Okay? Depois tem aqui as soft skills, que são muito genéricas, ser orientado a resultados, proativo, criativo, a gostar de aprender, de evoluir e ser autónomo. De qualquer das formas, terias aqui então a forma mais correta de nós conseguirmos interpretar tudo isto é que se trata de facto, não falando aqui de forma específica, trata-se de trabalhar num ambiente Windows com um servidor IIS eventualmente e com SQL Server. Finalmente vamos avaliar aqui uma outra oferta de emprego. Esta tem aqui alguns aspectos que são curiosos e é importante quando tu olhas para uma oferta de emprego, e estas três foram pesquisadas especificamente pela expressão programador de PHP, aparece aqui o elemento a admitir integrará equipas de desenvolvimento da plataforma de sistemas de informação. Esta frase não diz rigorosamente nada sobre aquilo que vais desempenhar se fosses candidato e aceito para este emprego. Depois tem aqui um perfil de candidato e aqui tem coisas muito interessantes. Diz aqui conhecimentos sólidos de PHP, XSLT, opcional, isto é, não tens obrigatoriamente de conhecer esta tecnologia, mas basicamente a tecnologia XSL Transformations é uma linguagem de marcação ligada ao XML e que é usada para transformar documentos XML noutros tipos de formatos, como é o caso do HTML ou para PDF, etc. Isto significa que eventualmente será aqui subjacente à utilização de uma API SOAP, isto é, com dados transportados em XML em vez de ser em JSON, que é o mais tradicional. Conhecimentos de Ruby on Rails não é uma das soluções mais comuns a encontrar-se no desenvolvimento web, mas ela existe e está aqui. E depois este terceiro ponto achei-o curioso, porque pedem alguém com conhecimentos de uma tecnologia que está completamente ultrapassada, que é o Flash e o ActionScript. Para quem não conhece o Flash nasceu com uma empresa chamada Macromedia, foi durante
eventualmente o início da década de 2000 e ainda no final da década de 90. Uma tecnologia muito interessante para o desenvolvimento de websites, permitia fazer animações muito interessantes e não só. O Flash foi adquirido, ou neste caso a Macromedia foi adquirida pela Adobe, que durante algum tempo, durante as suas releases da Creative Suite, foi mantendo a existência do Flash, depois acabou por deixá-lo descontinuado com o florescimento do HTML5 e de um conjunto de circunstâncias relacionadas com CSS que permitem hoje em dia termos sites com animações bastante avançadas sem ter que recorrer ao Flash. Bons conhecimentos de inglês, capacidade para trabalhar em equipa, agora vêm aqui as soft skills e depois aparece aqui uma informação que, na minha perspectiva, não deveria estar sequer aqui publicada, porque nas ofertas de emprego nunca devemos dizer que tem que ser para o homem ou que tem que ser para a mulher. Tradicionalmente as ofertas de emprego têm que ser genéricas em termos de género. Depois tem aqui outras circunstâncias, diz que é um horário laboral full-time, é importante perceber isso. Estas observações que dizem colaborar num projeto inovador, todos eles vão sempre considerar que os projetos são sempre inovadores. Depois há aqui algumas informações muito subreptícias que eu acho que são interessantes, que diz aqui o seguinte: integração numa equipa pequena, mas extremamente proativa e energética. Bom, eu diria que esta equipa pequena deverá ser constituída por 1 ou 2 elementos no máximo. E é por isso que esta oferta de emprego aqui está. Quer-se mais uma pessoa para acrescentar, se calhar, mais 50% da força de trabalho nesta empresa. Bom, de uma forma geral, aquilo que eu te quis trazer aqui foi um exercício que tu deverás fazer com alguma regularidade, não no sentido de andares à procura de emprego, se for o caso, pois deves fazê-lo, como é óbvio, mas mesmo que não estejas à procura de emprego, deves por vezes ir aos sites de ofertas de emprego e procurar o que é que o mercado anda à procura. Vais acabar por encontrar oportunidades, como é óbvio, mas vais também encontrar nas descrições muitas tecnologias que eventualmente tu não conheces, e aquilo que eu te aconselho a fazer é selecionar os termos dessas tecnologias, procurar nas inteligências artificiais desta vida, como eu costumo dizer agora, que estão muito em voga, para ires enriquecendo o teu arsenal de conhecimento dentro da área das tecnologias de informação, para ires ficando cada vez mais apetrechado para poder, eventualmente, num futuro próximo, apostares a tua aprendizagem nessa área ou nessas tecnologias específicas para dar resposta àquilo que o mercado de trabalho procura.